porque o assunto, eu vou falar outros versículos da Bíblia, vou citar alguns, e a minha oração é que Deus me use, amém? Essa é a minha oração. O texto de Filipenses 4, versículo 6, está escrito assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de, essa é a nossa oração, tem que ser movida com isso aqui. Bíblia, e falei, Deus me revela algo mais, eu poderia falar alguma coisa, mas eu falei, Deus, eu acho que o Senhor fez ela falar isso comigo, porque eu acho que talvez seja um questionamento de muita gente da igreja. E vamos lá, a primeira pergunta: por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? Qual o motivo? Se Deus é soberano, se Ele tem o controle de tudo, se Ele controla tudo, por que eu tenho que orar? Então Ele não é soberano, porque então é eu que controlo Ele, é eu que falo o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer? Essa é a primeira pergunta. Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Ele não já sabe do meu problema? Ele não sabe? Por que eu vou ter que ficar lembrando ele? Por acaso ele sofre de algum mal de Alzheimer? Sei lá, mal de Alzheimer que fala? Aquela lá que o cara esquece das coisas lá? Que Deus é esse? Será que Deus não sabe? Deus não está vendo o que Ele sabe, eu não preciso falar. Então, se Deus sabe de tudo, por que eu devo orar? Vamos lá, terceira pergunta. Será que Deus, ele precisa que eu ore para Ele se fortalecer? Será que Deus está assim, tipo Brasil e Argentina, final de Copa do Mundo, segundo tempo, aos 47 minutos, meu Deus, 0-0, ai Deus e o diabo, ai Deus ganhou, ai quase que Deus perdeu, se eu não orasse Deus ia perder. Tipo assim, entendeu? Tô falando com a minha... Então assim, será que é para Deus então ganhar? Ah, meu Deus. Vamos lá, quarta pergunta. Será que Deus... Eu vi um cabra pregando, o cabra estava pregando num fogo puro, uma unção pura, e todo mundo endoidando, e ele falou, irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque Deus se alimenta de glória e de oração. Eu falei, meu Deus, ele podia ter ficado quieto dessa daí, perdeu uma boa oportunidade, a pregação estava tão boa. Deus se alimenta de oração e de glória, como se Deus, gente, dá glória aí, pelo amor de Deus, eu vou ficar fraquinho aqui no céu. Está parecendo um filme que eu assisti aí, que tinha o Hades, tinha o inferno, tinha o Deus, sei lá, tudo lá, e tinha que orar porque os deuses estavam enfraquecendo. Gente, o Constantino é só filme, entendeu? Esse negócio de Constantino, de negócio de que, isso não é. Será que Deus precisa disso? E outra coisa, vamos lá, por que Jesus, ele não valorizava a oração? Vamos lá, mas ele supervalorizava a oração. Jesus não apenas valorizava, ele supervalorizava. A tempo dele pegar e gastar tempo, dele chamar os discípulos, gente, eu tenho que tratar desse assunto com vocês. Eu vou gastar tempo discipulando e falando com vocês sobre esse assunto. Você vê lá capítulo 6 de Mateus, capítulo 18 de Lucas, e Jesus uma vez, ele estava assim muito indignado, muito brabo mesmo, brabo. E eu falei de manhã, às vezes as pessoas querem que o pastor seja melhor do que Jesus. Esse pastor é muito brabo, não vou vir mais nessa igreja. Eu queria que uma vez eu estivesse perto no discurso de Jesus. Jesus brabo, e toma daqui, toma de lá e batendo. E o povo falou assim, gente do céu, não tem comida de graça que aguenta esse homem. Porque Jesus fazia comida de graça para o povo, lembra? Ele orava, pão multiplicava, peixe, de graça, entendeu? E andar com uma pessoa dessa é moleza, a gente aguenta tudo que ele fala, tudo de graça para a gente. Mas o que é isso? Esse homem, mas nem comida de graça dá para andar com esse homem mais não. Esse homem prega muito duro. E todo mundo caiu fora. E Jesus ficou numa preocupação, gente do céu. Jesus ficou muito preocupado. Jesus ficou numa preocupação, aí ficou 12 lá. E Jesus numa preocupação, que o povo foi embora. Ele falou, e vocês aí? O que vocês estão fazendo? Chispa? Rapa fora? Vocês não vão junto com eles não? Olha a preocupação de Jesus, hein? Porque o povo foi embora. Aí Pedro não é bobo nem nada, falou, Senhor, não fala um negócio desse não, machuca demais o coração da gente, se eu falar assim com a gente, como é que a gente vai embora se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então às vezes as pessoas querem que a gente como pastor seja melhor do que Jesus, velho. Se você prega uma coisa aqui, gente, a sua cabeça já está cobrando até em fora, 500 conto pela cabeça do pastor falando de tal, porque falou muito duro com a gente lá naquela igreja lá. E aí Jesus um dia
dia brabo, ele chegou no templo, ele viu uma patifaria lá dentro, ele falou, que negócio está tudo errado, essa pessoa estava aqui a fazer esse negócio de comércio. E ele foi para cima do povo. E aí ele fala uma palavra assim, ó gente, a minha casa será chamada casa de oração. Olha por que Jesus faz tão questão de falar um negócio desse. Ele não vai falar que é casa do oba-oba, do frisol, casa do se sentir bem. Eu me sinto tão bem que eu vou naquela igreja, ai. E isso, como eu falei aqui, quando o cara não acha que ele paga ingresso para entrar no culto, né? Parece que ele pagou ingresso. Esse louvor hoje, hein? Nossa Deus, hoje não foi. E essa pregação desse pastor, eu falei de manhã uma coisa e é a maior verdade. A pessoa se enfia porcaria a semana inteira na cabeça, assiste novela, assiste um monte de porcaria, assiste um monte de coisa nojenta. Aí chega no domingo, aí ele fala, ah, esse culto, que será? Então unção, esse pastor, não sei não, o que ele anda fazendo na semana, hein? A culpa é do pastor, o pastor é o Crisêndio, né? Agora o MacGyver. O cara anda com a cabeça cheia de porcaria, aí chega aqui, o pastor tem que fazer assim, virar ninja, para descer fogo do céu. O ministro de louvor, por isso que a Joyce falou aquilo ali. O irmão está na unha, está no negócio. Mas gente do céu, esse povo. E a gente tem que virar, fazer das tripas coração aqui em cima, para ver se acontece alguma coisa. Aí a culpa é da gente. E aí Jesus vai falar assim, gente, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Jesus, ele faz questão de falar isso. E o apóstolo Paulo, em muitos ensinos dele, ele lá, um deles é o capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, ele vai dizer apenas uma frase, ele vai dizer assim, orai sem cessar. Por que o apóstolo Paulo fala isso, gente? Eu ainda estou no questionamento, ainda vou responder a pergunta, tá? Porque depois do Paulo, ele lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele vai falar sobre a armadura espiritual do crente, que ele fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o sapato da preparação do Evangelho da paz, e aí ele vai chega no versículo 18, ele vai dizer assim, olha gente, e colocando isso tudo no mesmo saco, resumindo o que eu estou falando, ele vai dizer assim, resumindo o que eu estou falando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Ele vai resumindo tudo isso aqui, gente, nós temos mesmo é que fritar, endoidar é na oração, é isso que o Paulo está falando, aqui em Efésios 6, 18, resumindo tudo, gente, a gente tem que orar. Resumindo tudo isso tem que ser baseado em oração. Por que o apóstolo Paulo, ele faz tanta questão de fazer isso? Por que Jesus gasta ensinando isso? Por que a Bíblia, ela não valoriza? Por que Jesus, ele não apenas valoriza a oração, mas ele supervaloriza a oração? O porquê que Jesus faz isso? A resposta está no próprio ato da criação. Vamos lá, linha de raciocínio complicada, vamos pensar aqui junto comigo aqui. Quando Deus, ele começa o ato da criação, ele vai criar o mundo espiritual e o mundo físico. E tudo que é do mundo espiritual, ele cria somente de elementos espirituais. Ele cria lá o querubim, o arcanjo, o serafim, os anjos, todas as coisas do mundo espiritual, ele vai criar somente de elementos espirituais. Por isso, as coisas do mundo espiritual só é legal no mundo espiritual, só tem legalidade lá. E aí quando ele vai criar a terra, o mundo físico que nós estamos aqui enxergando, quando ele vai criar o papagaio, o gato, o cachorro, o peixinho que está lá na sua casa, lá quase para morrer, que você não dá comida para ele, você esquece, não, vai saber se Deus não revelou aqui agora, né? Alguém está aí, vai saber. Então assim, tudo isso foi criado de elementos físicos, somente de elementos físicos. Então, esse ser não é igual a gente estava tendo uma conversa esses dias. Eu acho que o gato vai para o céu, eu acho que o animalzinho vai para o céu também. É de certo que alguns aí, né, alguns animais que a gente conhece aí tem a dúvida que vai subir, vai saber, né? Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Vamos, glória a Deus, aleluia. Aí, ó, o pessoal vai no tico e no teco, entendeu?
entendi. Então, cara, eu acho que o gato vai para o céu. Não vai, gente. Porque é criado de elementos físicos, somente de elementos físicos. Agora, tem o ser, apenas um ser. Um ser apenas que Deus criou dos dois elementos. O ser humano. Olha para esse gatão e essa gatinha que está do teu lado aí. É isso aí mesmo, é isso aí. Você pode não achar, mas é. Não tem nada, mas é. Foi criado de dois elementos. Quando Deus ele vai fazer lá o homem, ele pega a argila lá, o barro que foi lá e ajuntou. E aí estava lá, elementos físicos. Concorda comigo? E aí depois ele sopra o quê? Fôlego de vida, espírito, elemento espiritual. O ser humano é o único ser que tem dupla nacionalidade. Que é legal no mundo espiritual, mas é legal também no mundo físico. Vocês estão aqui entendendo até agora? Posso continuar? Tá legal aí a mente? Não fritou não? Não? Então vamos continuar. Então o único ser que tem legalidade, só para você ter uma ideia. A dona Iracema ali esteve lá nos States in America. Ah, show de bola. E teve também lá no país da Torre lá também. Na França. E aí bacana, ela foi lá. Só que ela recebeu um visto. Só que ela tem um tempo para voltar para o país. Depois disso ela se torna ilegal naquele país. Porque ele não... Agora quando ele tem lá o visto permanente, ele vai se tornar um cidadão de dupla nacionalidade. Ele é legal aqui no Brasil e é legal também no outro país. O único ser que tem essa legalidade na criação é o ser humano. Ele é legal no mundo físico e ele é legal no mundo espiritual. E aí no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, Deus vai falar uma coisa e aí aprenda uma coisa aqui. A única coisa que é maior do que Deus é a sua palavra. O que ele fala vira lei, acabou, é decreto, ele não volta mais atrás. Por isso que Deus fala pouco, entendeu? Porque às vezes quem fala demais dá bom dia a cavalo, minha mãe fala. Minha mãe fala que quem fala demais dá bom dia a cavalo, acaba falando e depois fala coisa que não devia, faz promessa que não devia e não consegue cumprir. Não porque Deus não consegue cumprir, mas por isso que Deus fala pouco, porque o que ele fala vira lei. E aí no versículo 28 ele fala assim, quando ele termina de criar o homem, e ele fala assim, e eles dominem. Deus não vai dizer assim, nós vamos dominar. Ele vai dizer, eles dominem, eles. Deus dá legalidade exclusivamente para o ser humano enquanto aqui na terra, para fazer legal qualquer ação aqui. E aí Jesus, no versículo 18, do capítulo 18 de Mateus, ele vai dizer uma palavra assim, olha, aquilo que vocês ligar aqui na terra, será ligado no céu. Ele está dizendo aquilo que vocês, hein? Olha só. E aquilo que vocês desligar aqui na terra, será desligado no céu. Jesus vai fazer isso. E aí no Salmo 115, no versículo 116, está escrito algo muito interessante lá. Ele vai dizer assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por isso que Jesus, quando ele vai fazer o ato da salvação, ele vai cumprir uma promessa de Deus que o Messias vem. O que o Deus soberano tem que fazer? Ele tem que cumprir um texto, que é um texto lá de Isaías 7,14, que diz assim, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus entre os homens, Deus conosco, Deus que se fez homem. Jesus, para fazer legal uma ação que ele queria aqui na terra, ele teve que se fazer homem, porque ele não pode passar em cima de uma lei que ele estabeleceu, que só o ser humano tem legalidade para fazer algo do mundo espiritual se tornar legal aqui na terra, porque ele é o único ser legal, tanto aqui quanto lá. E aí o Paulo, lá em Filipenses 2,5, ele vai dizer assim, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou dos direitos por usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, e se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, pelo que se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo que Deus
o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, diga que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou e assumiu a forma de homem, porque Ele jamais ia quebrar esse princípio. Então, o único ser que vai fazer legal uma ação do mundo espiritual na terra é o ser humano. E aí eu ainda vou continuar aqui provando para você que a única forma de Deus ter uma ação dele aqui na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, é quando a gente faz legal a ação dele, quando nós desejamos, mesmo ele querendo, mesmo Deus falando assim, eu quero fazer, mas ele não vai passar por cima, porque enquanto você não desejar e quando você não querer que isso seja real, Deus não vai fazer. Você quer ver? A Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus chamou um homem chamado Abraão. A humanidade, todo mundo sabe, a humanidade tinha corrompido, e Deus tinha que, de alguma certa forma, remir a humanidade. E aí ele vai separar uma nação para que o Messias venha. Ele vai preparar e ele vai separar uma nação escolhida. E vai separar um povo. E aí ele chama um homem chamado Abraão. Chamou esse homem, já com 75 anos, rico, e vai passando os anos. O que aconteceu? Deus vai falar assim: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de ti uma grande nação mesmo, só que eu vou pegar a tua descendência, vou mandar para uma terra de desconhecidos, e a sua descendência vai ficar lá 400 anos, e depois eu libero eles de novo para cá, e aí vocês possuem essa terra. Deus falou isso para Abraão. Abraão acredita na promessa, está lá firme em Deus, orando, buscando. O homem já estava com quase 100 anos, já estava com 100 anos de idade, a Sara com 90 anos. A Bíblia diz que Abraão já borocochô, já não estava mais animado. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Deus derrama avivamento sobre o homem engravida Sara. Entendeu? Deixa eu tomar água, que o povo está difícil hoje à noite. O povo de manhã estava mais animado que esse povo, gente. Vamos lá, ô gente, me ajuda aqui na água aqui. Não, Deus que vai dar. Eu acho que deu certo. Abraão então nasce lá o Isaac nasce o Jacó nasce os 12 filhos, um deles dá chama José vai ter um sonho lá, vai contar para quem não deve, se enrolou inteiro, os irmãos dele ficou com inveja, vendeu ele para o Egito e ele foi para lá. Chegou lá, ele trabalhou certinho e tal, e às vezes sofreu uma injustiça. Todo mundo sabe da história, todo mundo está assistindo José do Egito na Record, então não é nem falar que o povo está lendo a Bíblia, né? Vamos falar que o povo está assistindo José. Mas enfim, então aí foi lá e aí o homem foi parar lá, e aí ele virou governador. Quem é que aparece lá de gaiato na história precisando do cara agora? Os irmãos. E aí ele foi lá e não me perdoa, está liberado perdão, vamos ficar por aqui. Só que José foi um grande homem no Egito. Só que nasceu, depois disso, foi morrendo os faraó. E aí a história parou de ser contada. E aí um faraó assumiu. E esse faraó não ouviu falar da fama de José, não ouviu falar dele. E ele pegou e viu aqueles hebreus lá. Ele falou: gente, eu vou fazer esse povo aqui tudo escravo. E aí o povo ficou 430 anos lá no Egito escravo. E Deus já tinha passado já o tempo de Deus cumprir a promessa dele. E Deus querendo cumprir a promessa dele, nada. E aí o Moisés, depois de uma besteira que ele fez, ele matou um homem lá, que ele viu um cara batendo num parente dele lá, da família dos hebreus. Ele matou o cabra, fugiu para Mediã. Ele encontrou uma moça lá, casou com ela. E aí o Jetro lá, que era o sogro dele, tinha umas ovelhas, falou: vai apacentar a ovelha aí, porque casar com a minha filha vai ter que trabalhar. E aí o Moisés foi apacentar a ovelha. E aí ele está lá apacentando as ovelhas do pai dele, do sogro dele lá no Monte Horebe. Quando ele pega e está lá andando, ele vê a sarça, estava pegando fogo. E aí ele está no deserto, gente, 50 graus à sombra, entendeu? Aí ele olha e vê o negócio pegando fogo. Aí ele pensa assim comigo, assim, comigo não, com ele. Ele pensa com ele. Comigo ele não pensa, porque é muitos anos de diferença para ele pensar junto comigo, né? Oh, meu Deus do céu. Estou falando que a minha linha de raciocínio é complicada. Aí ele pensa com ele assim: ué, deve ser o calor, o calor deve ser muito quente aqui, esse negócio começou a pegar fogo. E aí ele vai lá para sentar a ovelha, tal, meia hora, 40 minutos, volta de novo.
o negócio está pegando fogo. Ele fala, não, deve ser porque é verde, né? Verde, é verde, está verde, coisa verde demora para pegar fogo, né? Então, demora, deve, né? E aí ele vai dar mais uma volta, quando ele fala, isso aqui está toda contra a lei da física que eu aprendi no Egito, está errado esse negócio, está pegando fogo e esse negócio aí não queima nunca, a sarça não se consumia, diz o texto. O negócio pegava fogo, mas a sarça não consumia. Ele pega e fala, pois eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí ele vai em direção, Deus brada do meio da sarça e diz assim, alto lá, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu pisas santo é. E eu tenho visto os exaltores, o que eles têm feito contra o meu povo, e eu desci, porque eu tenho ouvido o seu clamor. Está vendo que Deus só desce depois que o povo clama? Ah, está sofrendo. Ah, pastor, Deus sabe, Deus tem muitas promessas na minha vida, e Deus sabe, é verdade, Deus sabe, vai continuar sabendo, e Ele vai morrer, você vai morrer, Ele sabendo do tanto de promessa que Ele tem na sua vida. Olha, tantas promessas, mas eu sei, mas não vai dar para cumprir, mesmo Deus querendo. Mas se eu não orar, se eu não buscar, se eu não fazer legal essa ação, vai ficar só querendo, mesmo Deus querendo. Você quer ver uma outra história aqui, para você ter uma outra ideia, que Deus só agiu depois de um tempo de oração? Deus chamou o povo para arrependimento. O povo estava aprontando demais, estava aprontando que era uma belezinha, estava indo aqui para a galeria, estava aí, os jovens da época estavam passando rodo geral, estava indo para a festa do azul, do verde, do abóbora, estava indo para tudo quanto é tipo de coisa aí que não pode, crente não deve ir, né? O povo estava uma bagunça que não tinha tamanho. Aí Deus fala, gente, ajeita, gente. Gente, ajeita. Aí Deus manda os profetas. E o profeta vai de cá e os caras batem nos profetas e manda. E um dos dito cujos é um Jeremias. O Jeremias foi o profeta que mais sofreu. De tanto que ele ficou com uma depressão tão profunda que ele escreve lá o Lamentações, um livro da Bíblia, tá? Está lá na Bíblia. Não é livro, né, apócrifo. Será que é apócrifo? Não, é canônico mesmo. Está lá, né? Está lá depois de Jeremias. Ele escreve lá Lamentações em uma profunda depressão, porque o povo não queria nada com nada. E ele fala, gente, ajeita, porque Deus está indignado, Ele vai liberar Nabucodonosor nas costas de vocês. Esse Nabucodonosor, quando o capeta saía de férias, ele que assumia o lugar do capeta nas férias. O homem era ruim, gente, ruim. Era um homem ruim esse Nabucodonosor. E Deus falou, gente, o Nabucodonosor está vindo aí, ele não vai dar colher de chá para vocês não. Ajeita que eu vou liberar esse homem para vocês. E o povo não queria saber de nada. Chegou uma hora que Deus indignou. Deus indignou e falou, parou a brincadeira, parou. E aí tem um profeta desses, profeta gente boa, sabe, esses profetas bacanas assim, sabe, que só profetiza bênção. Eis que eu vejo a porta aberta. Eis que eu também estou vendo lá, ó. Não, agora está fechado. Eis só profetiza a bênção. E aí o cara chega e fala assim, gente, para com isso, Deus é bom demais. Good é God, God é good, gente. Aí ficou legal agora, hein? Agora ficou legal, né, Rede? Fala aí, show, fala aí. Opa! God é good, God... Deus é bom e bom é Deus. Que é isso, gente? Deus vai aliviar para vocês. Vocês vão ficar apenas 2 anos só no cativo. Vocês vão ficar 2 anos, vai ser molezinha esse negócio, tá pouco dando, mas aí vai ser uma coisinha, vai passar um pouquinho de gente, daqui a pouco a gente tá aqui. E aí ele pega uma canga, né, um jugo, canga é na Bahia, ei meu Deus, um jugo, e faz um jugo de madeira e coloca nas costas. Ele fala assim, ó, gente, é levinho, igual esse jugo de madeira aqui, ó, vai ser tranquilo carregar. O Jeremias está lá e Deus toma o Jeremias mesmo em depressão, Deus fez, vão ficar bravo, né? Já viu o profeta brabo já com Deus tem com os profetas, vai ficar brabo. O cara é uma mansidão, meu Deus, epa, chega lá. E o Jeremias chegou e falou, parou a brincadeira, acabou com essa brincadeira. Aí ele foi lá, pegou o jugo de madeira e quebrou tudo, e falou, agora Deus vai mandar vocês para Babilônia, e não tem mamãe me chora. Não falou isso, né? Mas não tem mais jeito, vocês podem orar, vocês vão ficar 70 anos lá. Enquanto não passar 70 anos, vocês não vão voltar, porque Nabucodonosor, eu vou enviar ele contra vocês.
E aí o cara ficou bravo com Jeremias, catou ele lá e jogou ele dentro da cisterna de novo. Vai preso de novo. E tome Jeremias de novo. Mas Jeremias profetizou. O que aconteceu? O povo então foi para a Babilônia. Mas aí, sabe, Deus ele fala assim, mas Deus ele ama o povo. E Deus ainda vai dar chance. Mas aí Deus vai falar assim, olha, mas depois de 70 anos eu quero trazer vocês de novo. Só que mesmo Deus querendo trazer, a partir do versículo 11, isso que eu vou dizer, 29, a partir do versículo 11 de Jeremias, tá, o que eu vou citar aqui para vocês. Ele vai dizer assim, olha, gente, eu sei o que eu penso sobre vocês, e é pensamento bom e não de mal, para até fazer o fim que vocês desejam. Qual que era o desejo do povo? Era voltar de novo para a Babilônia, voltar de novo para Jerusalém. É voltar do cativo. E Deus desejava a mesma coisa que eles desejavam. Eu desejo a mesma coisa que vocês desejam. Mas aí ele vai dizer assim, mas então vocês orarão a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, e vos farei voltar dos vossos cativos. Você está vendo que mesmo Deus querendo, mesmo Deus desejando, Deus não faz coisa alguma enquanto o povo não orasse. Você lembra do texto lá de 2 Crônicas 7,14? Ele diz assim, se o meu povo, olha, condicional, gente, cheio de condição, tem uma condição para isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem que fazer isso primeiro, para fazer legal a minha ação. E aí, o profeta Daniel, descobriu, gente, ele estava lá na Babilônia, 70 anos depois, ele foi um daqueles que foi transportado. O Daniel aí já estava com quase uns 80 anos de idade nessa época, porque tinha passado ano pra caramba, e ele foi novinho para lá. E aí, quando ele lê o livro da profecia de Jeremias, ele fala assim, gente, já passou 70 anos, e Deus vai querer levar a gente. Aí ele vai assim, mas já que Deus quer, então, gente, vamos aí tomar água de coco, né? Só o uísque que não, porque vai para o inferno. Olha lá. E vão ficar de boa. Oh, meu Deus do céu. A alegria é a melhor coisa que tem. A alegria do Senhor é a nossa força, gente. Nem ficar bravo, coisa nenhuma, a vida é uma alegria do Senhor. E aí a gente fica lá de boa, porque Deus prometeu, irmão, eu tenho que vir somente para agradecer e ficar de boa. Tu vai ficar de boa com esse problemão teu pro resto da vida. Você lembra do capítulo 18 de Lucas? Jesus vai falar assim, olha, tem uma mulher, e ela estava com um problema sério, e ela chegou num juiz, esse juiz ele não temia a Deus e nem os homens. E essa mulher encheu a paciência desse homem. E ela de dia e de noite enchia a paciência dele. E dizia, julga minha causa, julga minha casa. Eu não quero saber dessa mulher. Vai pra lá, mulher. E jogava a causa dela lá para debaixo, para a última folha de novo. E essa mulher só de raiva jogava. E essa mulher que encheu tanta paciência dele, falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu não tenho a homem nem a Deus, mas essa mulher está enchendo tanta minha paciência, que eu vou julgar a causa dela. Aí ele pega e julga a causa dela. Aí Jesus vai fazer uma ilustração, ele está vendo, ele fala assim, gente, se esse juiz mesmo sendo mau, não julgou a causa dessa mulher, imagine Deus que é pai, que está vendo o que você está precisando. Ele não vai ouvir vocês que clamam de dia e de noite, que perseverem em buscar, que perseverem em bater, que perseverem em buscar. Ele não vai abrir a porta para quem está perseverando em bater. É o que Jesus vai falar. E aí o Daniel, ele vai lá endoidar na oração. Ele endoidou pedindo perdão a Deus. Deus nos perdoa os pecados dos nossos pais. Perdoa, Senhor, e nos leva de novo para Jerusalém. Porque o nosso corpo está aqui, Senhor, na Babilônia, mas o nosso coração ainda pulsa por Jerusalém. Queremos, Senhor, estar na tua casa, nos teus átrios. Nos leva de novo, Senhor. Cumpre a tua promessa. E aí Deus ouve a oração daquele homem e começa depois a levantar pessoas e começa a levar de novo e cumprir a promessa que ele queria. Então, enquanto não fez legal a ação de Deus, mesmo Deus desejando, Deus não fez nada. E aí eu vou contar aqui algumas histórias da Bíblia para você, que mesmo
o povo sofrendo, mesmo diante de uma situação, Deus só agiu depois que o povo começou a orar. Quer ver uma? A partir acho que do capítulo 32 de Isaías, vai falar sobre a história, 36, vai falar sobre a história de um rei chamado Sanaqueribe. Se o Nabucodonosor era o cara que cobria as feras do capeta, esse Sanaqueribe aí, ele era o vice-presidente do inferno na época. O Hitler era Alice no País das Maravilhas perto desse homem. Porque sabe o que esse homem fazia? Ele invadia as outras nações, ele pegava lá as criancinhas recém-nascidas, pegava pelos pés assim, chamava os pais e estourava os miolos dela nas pedras, assim, na frente do pai e da mãe, para dar um choque psicológico, assim, vocês vão querer brigar ainda comigo ainda? Vai querer reclamar? Vai querer? Então o Hitler perto desse cara aí é uma moçoila, gente. Esse cara era ruim, esse Sanaqueribe era ruim com força e com vontade de ser ruim. E aí o Sanaqueribe, quem era ele também? Ele era a mesma coisa assim de que o Barack Obama falar assim, eu acho que eu estou com vontade de jogar umas bombinhas no Paraguai. Eu acho que eu vou levantar em guerra contra o Paraguai. Será que dá para brigar, gente? Será que dá para brigar? Acho que o Paraguai, gente, acabou a brincadeira. Toma aqui esse país, não vamos nem querer brigar com vocês. E aí, o Sanaqueribe pega e manda um homem lá em Israel, e chama o Zequias, coitado do Zequias. O Zequias era um homem bom, gente. O pai dele era um demônio de gente ruim também. Um cara que não queria Deus, não queria nada. Por isso eu falei de manhã aqui. O cara fala, meu pai, eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai deixou marcas em minha vida. Gente, tu é um indivíduo. Tu é uma pessoa individual da outra. Por isso que é indivíduo, entendeu? Indivíduo, você pode romper. Você pode romper. Seu pai pode ser um diacho que foi, mas você não vai ser. Acaba em mim. O Acais era assim. Mas o Zequias falou, eu não vou fazer igual meu pai, não. Eu vou buscar Deus. Meu pai não quis saber nada de Deus, mas eu vou buscar. Ele pegou, assumiu o reinado, chamou os levitas, chamou todo mundo, sacerdote, falou, gente, ajeita o templo de novo. Pega a lenha, acende o altar, não deixa a chama se apagar. Olha, até rimou. Está fazendo música. Não deixa não, deixa a fumaça subir no templo. Vamos voltar ao sacrifício. Vamos voltar de novo à adoração 24 horas do templo. E ele foi lá e bancou os levitas. Agora vocês vão viver da obra. Registra na carteira de todo mundo aí, porque todo mundo vai ficar aqui cantando para o Senhor. E turno de 8 e 8, vamos separar turnos. E vocês vão aqui, a adoração aqui não vai parar. E o homem faz tudo isso. E aí eu falo uma coisinha sempre, gente. Tem gente que pensa assim, né? Que o diabo, ele olha assim, o irmão chega aqui na quinta-feira da campanha, ó, pastor, Deus abriu a porta de emprego. Glória a Deus, aleluia por isso. Amém? Deus deu a casa própria, glória a Deus, aleluia por isso. Deus deu o carro, glória, aleluia. E Deus sarou da doença, glória a Deus, aleluia por isso. Mas você não pensa que o diabo fica assim, nossa, você viu? Ela conseguiu, demônios, vem aqui demônios, vamos aplaudir, vamos dar um período de férias para ele agora, para ele usufruir dessa bênção que ele tanto conquistou. Você acha que o diabo vai ficar assim, gente? Quando a gente começa as coisas bem, aí é hora de tu fechar a brecha, é hora de tu guardar em oração, falar, Senhor, eu vou me guardar em oração. Eu dou glória a Deus e eu não vou aqui ficar paranoico não, o diabo vai tomar de mim, não é isso que eu estou dizendo não. Mas eu vou aqui me alegrar no Senhor, mas eu vou continuar aqui orando por isso e agradecendo o Senhor. Olha o texto que eu li, gente. Velando em ações de graça. É orando e agradecendo, Senhor, muito obrigado, Senhor. Deus, Senhor, isso aqui, Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam aqui, Senhor. A tua palavra diz isso, mas eu te agradeço e tá. E assim, o diabo vê o Zequias lá, tudo certinho, bonitinho. Ele pega e usa o Sanaqueribe. Ele fez uma concessão com o Sanaqueribe, o diabo, e falou, vamos pegar esse Ezequias. E aí ele pega uma carta, manda um homem lá, e vai dizer assim para ele, olha, rei Ezequias, tem uma notícia para dar para você, eu estou chegando, hein? E estou chegando com vontade, com força. E eu tenho uma coisinha para te dizer, nenhum Deus de nenhuma nação livrou nenhuma nação das minhas mãos, e não será o teu Deus que vai livrar você. O Ezequias não podia ficar de boa depois de ler essa carta, mas a afronta não foi comigo mesmo, foi com Deus, ó. Ele falou, foi de Deus aí, ó. O problema é de Deus, esse aqui é problema de Deus.
Ele falou que Deus não é capaz, que ele é melhor do que Deus. Então, ó, não. O Ezequias, ele foi fazer uma coisa extraordinária. A oração coletiva. Um grupo de oração. Chamou a congregação para orar junto com ele. Chamou a intercessão, velho. Intercessão, Caio, vem cá, gente, vem todo mundo aqui e vamos orar, foi. Por isso que olha o Pedro estava lá na cadeia, lá, já estava pronto para morrer no outro dia. Aí a Bíblia diz que a igreja estava orando, estava reunida na casa de Maria lá. Estava todo mundo orando na casa de Maria. E aí daqui a pouco os caras orando, aí o Pedro está dormindo, e um homem aparece assim para Pedro, e Pedro falou assim, estou sonhando. E o homem fala, vem Pedro, vem. Aí Pedro está indo, estou sonhando, e a cadeia abrindo, as portas abrindo, daqui a pouco ele está na rua, ele fala, gente, eu não estou sonhando não, é verdade? Eu estou aqui fora. Aí ele correu para a casa de Maria. Chegou lá, a menina pega, ele vai lá e bate na porta, a menina pega e vai correndo na porta. E aí, quando ela vê aquilo lá, quem é você? Sou eu, Pedro. Gente, essa mulher corre para dentro e fala, gente, o fantasma de Pedro está aí fora. Está escrito na Bíblia isso, é verdade. Aí tá vendo? Ela orou, gente. Às vezes a oração nossa vai surtir efeito, coisa que nem a gente imagina. Mesmo, sabe, Deus, a oração tem um poder que às vezes a gente não imagina. E aí, olha, a oração em coletivo agora, ele não vai orar apenas individualmente, ele vai orar agora no coletivo. E aí ele chama a congregação e foi lá gastar tempo orando. E eu gosto do Ezequias, porque Ezequias, ele é gente. Ele não é assim, ó Deus, nós estamos aqui com a nossa fé inabalável no Senhor. Fé inabalável. Já até xingou a mulher tudo antes de sair de casa aí, que não aguenta as dívidas, não aguenta a pressão, não aguenta tudo, fé inabalável. Deus sabe essa fé inabalável que a gente tem. A cabeça tá fritando, é fé inabalável. Tu é gente, velho. Quando tu desce nessa água aqui, ó, um anjo não fica aqui, ó. Vamos lá, fibra ótica. Agora não mal te sucederás. Isso é bíblico. Mas não quer dizer que tu ainda continua gente. Tu entrou na água e sai gente. As emoções ainda estão lá, entendeu? Eu gosto do Salmo 116 porque é gente que está escrevendo ele. Gente que confia em Deus, hein? Parece que não é, mas é. É gente que confia em Deus. E ele vai dizer assim, olha, Senhor, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele fala assim, cordéis de morte me secaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei então aperto e tristeza. Que depressão que é essa, hein, gente? É só, igual eu falei de manhã, é só Deus para curar uma depressão dessa. Eu nunca vi falar de angústias do inferno. Olha só, gente. Não tem remédio de tarja preta, não tem psicólogo, psiquiatra, não tem ninguém que cura uma pessoa dessa. Tem que ser só Jesus para curar um cara desse. E o salmista no Salmo 116, ele vai falar. Mas olha que legal, vamos lá aqui, a revelação do Espírito Santo. Ele está lá falando e ele fala assim, até que clamei o Senhor. Olha lá, gente, é na oração que o negócio resolve. Até que clamei o Senhor. Aí ele vai falar assim, bom é o Senhor e misericordioso. Volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem, porque Ele livrou os meus olhos das lágrimas, livrou os meus pés da queda, a minha alma da morte. Cri, por isso falei, não estava mais, estive muito abatido. Depois de orar, gente, dá até para aplaudir o Senhor no negócio desse, não dá não? Oh, meu Deus do céu! Depois da oração cura essas coisas. E aí o Ezequias vai lá e pega a carta e fala assim, Senhor, oração de gente, é oração de gente. Ele vai falar, Senhor, hoje é dia de tristeza e de vergonha. A oração do cara, ele reconhece a situação que está. Você tem que ser um pouco mais humilde na tua oração, velho. Véia na rede, né? Pode dar. Irmãos em Cristo Jesus, irmãs queridas do Senhor, corta essa parte do DVD aí, meu Deus. É na rede que pode falar, velho, aqui não pode. Então assim, irmãos do Senhor, irmão em Cristo, amados do Senhor. A gente tem que começar um movimento de oração nessa humildade. E falar, Deus, a situação está feia, Deus, e eu não sei como resolver esse negócio. E eu preciso da ajuda do Senhor. E o Ezequias vai lá orar assim. Gente, aí tem a palavra de Deus. Aí Deus pega e fala, mas eu gostei demais disso, eu estava querendo ajudar esse homem se ajudou também me ajudando. Eu vou lá fazer, porque ele está orando, ele está fazendo legal a minha ação. Ele está no lugar certo.
Ele está fazendo a coisa certa. Eu vou ajudar esse homem. Aí Deus pega o profeta Isaías e fala: Isaías, vem cá. Vai lá e profetiza agora pro Ezequiel. Eu fiz isso de manhã e eu sinto de fazer aqui à noite também. Não está nem escrito isso, mas faz assim com a mão. Eu quero profetizar. Acho que aqui está a revelação do Senhor para essa noite aqui também. Eu vou falar o texto da Bíblia e depois vou liberar uma palavra profética. Se você achar que é para você, se você falar, pô, eu concordo com o que esse pastor está falando, eu vou dizer amém e vou dar glória a Deus por isso. Mas se você achar que também não é, você fica à vontade. Mas se falar, Deus, é para mim esse negócio, eu quero isso aí que esse pastor falou. Eu digo amém, eu concordo, eu ligo aqui na terra. Eu concordo, e eu sei que o Senhor concorda aí no céu. O homem chega, continua com a mão assim. O homem chega e ele pega, o profeta vem e fala assim: Ezequias, por um caminho ele veio contra ti, mas por 7 ele fugirá. Ô, gente, por 7 ele fugirá. Eu colocarei um anzol no seu queixo e farei voltar por onde ele veio. Aí eu vou adicionar aqui, como foi de manhã, porque para cada momento de vergonha eu vos darei dupla honra. Dupla honra. Se você crer, fala: Senhor, eu quero receber esse negócio, Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida um milagre extraordinário de Deus. Eu profetizo um milagre extraordinário de Deus ao seu tempo, dentro desse contexto que eu estou falando. Se você crer, fecha a tua mão aí, fala: Jesus, amém, eu recebo. Dá um glória a Deus. Se quiser aplaudir Jesus também, e encher os céus de glória nessa noite, porque o Senhor é digno disso. Aleluia. Oh, rebaxere, calabaxere. Aleluias. Gente, e Deus cumpre a palavra dele. Pensa como não teve nem que brigar. Deus mandou um anjo lá que, olha, acabou a brincadeira para o homem, um anjo só. Porque quando Deus ele tem que fazer, não tem, ó, Deus envia os seus arcanjos, os seus serafins e Deus faça, Senhor, faça do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Do jeito que o Senhor quiser, bem-vindo. Aí Deus pega lá um anjo lá do céu lá, e fala assim: vai lá e pega esse homem aí. E a Bíblia diz que aquele anjo matou 180 mil numa noite. E o rei Ezequiel, ó, perna para quem tem. Porque a Bíblia diz que o anjo só matava os valentes. Se o Sanaqueribe correu, é porque ele era covarde. E aí ele era tão covarde que quando chegou lá ele ainda morreu ainda, porque os filhos dele matou ele. Não adianta, gente, a gente ficar preocupado com Deus, o negócio, mas a gente tem que ir para a oração. Ninguém se preocupar, está preocupado, mas vai para a oração. Eu estou tão preocupado, pastor, e vai ficar aí preocupado, está preocupado, mas vamos para a oração. Preocupação é normal, você é ser humano. Sentir medo é normal, queridão. Você não é menos espiritual se você está sentindo medo, se você está preocupado.